salvação, porque salvação é um subproduto. O termo correto é reconciliação. Aí sim. Por que é o ponto nevrálgico? Porque é o seguinte, as missões do Brasil, desde os primeiros missionários, o reverendo Kidder, não é o Kinder Ovo, é o Kidder, o cara era muito fera, viu, Giovanni? Você sabe de quem que ele era vizinho? O reverendo Kidder, ele era vizinho, propositalmente, comprou uma propriedade ao lado da propriedade de Dom Pedro II, lá em Teresópolis. Porque o Kidder, 1800 e alguma coisa, 1860, alguma coisa assim, o primeiro missionário no Brasil não foi Simonton, não foi Kidder. Ele se aproximou do Dom Pedro I com duas questões, para evangelizar o imperador e para conseguir permissão para estabelecer uma igreja protestante, que não podia, era proibido. Ele só conseguiu uma coisa, a outra ele não conseguiu, mas tudo bem. Desde a época do reverendo Kidder aqui... Ele era o quê? Não, ele era congregacional. Nós, no Brasil, nós evangelizamos com a polaridade ao contrário, Léa. Porque veja bem, nós pregamos, olha como é sintomático. Nós falamos para as pessoas assim, você precisa aceitar Jesus para ir ser salvo. Que está errado? Não está errado. Mas a salvação não é o ponto principal, não é o ponto primário. A salvação é o ponto secundário. É o fim. O ponto primeiro e o principal é a reconciliação, não é a salvação. Porque a salvação, Nayane, é subproduto de quem está reconciliado e não o contrário. Eu não sou salvo para estar reconciliado. Eu estou reconciliado, por isso sou salvo. Hã? Não, fica bom. Um dia o nosso jovem estava fazendo um trabalho evangelístico na Praça da América ali, e uma menina veio. Na hora fez o apelo, a menina veio e falou assim, eu quero reconciliar com o Senhor Jesus. Exatamente. Ela fez essa fala, ficou marcada. Porque a ideia da Bíblia é isso, eu vou provar para vocês. Estava desviada. Não é, porque na verdade, o que nós, por exemplo, a expiação lá no Antigo Testamento, qual era o problema deles? Perdão. Só através do perdão é que eles estariam reconciliados. Porque lembra, o homem tem um lapso com Deus, tem um hiato, tem uma separação, tem uma ruptura, tem uma fratura. E essa fratura ela tem que ser curada, restaurada, reconciliada. Mas a questão é que no Brasil, a gente prega o evangelho para o cara se salvar. Aí o que acontece, Otília? O cara se salva, mas não tem transformação. Porque ele resolveu o problema dele. Qual é o problema dele? Ser salvo. Conseguiu? Aí é o cara que fica olhando o problema na igreja, é o cara que não é dizimista, é o cara que você não dá para contar muito com ele, é aquele que fica criticando tudo. Esse não está reconciliado. Ele está salvo, mas a vida com Deus não tem. Hã? É o dracma? É o dracma? Está perdido? Está perdido. Olha os textos que eu vou ler. Pastor, mas daí está salvo? Ele crê. Sim, a Bíblia vai dizer que uns são salvos como pelo fogo. Torradinho. É como se fosse assim, ele está salvo, mas assim, a salvação dele foi no limite para não ser. Deus só aceita por misericórdia, Daiane, e Deus só aceita porque ele não volta atrás na sua palavra. Porque ele converteu a Cristo. Mesmo a pessoa não seguindo os passos. Mesmo a pessoa não sendo fiel, exatamente. Ele crê em Jesus Cristo para a salvação dele, porque ele foi doutrinado e ensinado assim. Então, Deus não pode ir contra, sabe aquela coisa? Tá bom, já que eu falei, eu vou te aceitar, mas não era isso que eu queria. Ele só não consegue edificação.
E não tem edificação, não tem crescimento. E não tem vida mudar, não tem maturidade. É o bebê, como diz o apóstolo Paulo. Então quem é esse cara? Quem é essa mulher? É aquele que aceitou Jesus para ser salvo, mas que necessariamente não está com vida mudada. Não é discípulo. Mas você aceita, você não é uma transformação normal da sua vida? Você conhece... Aí é que a transformação total é uma reconciliação com Deus e não resolver um problema meu na eternidade. Mas quando Jesus disse que o ramo que não desse fruto será cortado... Mas é o ramo que não der fruto. Esse cara não dá fruto, essa pessoa que nós estamos citando, mas ele tá ligado, ele só não está dando fruto. Ele não está crescendo, mas ele tá na videira. E outra coisa, a palavra fruto na Bíblia tem 3 significados, né? Ó, pessoal, e fruto na Bíblia tem 3 significados. Frutos de arrependimento, que é aquele que não será cortado e lançado no fogo. Frutos do Espírito Santo, que são as virtudes e características de Jesus. E frutos que a gente também fala, que são as almas, que de alguma maneira a gente contribui para a salvação. Então, aí o que acontece? Ele está lá, ela ou ele, enfim, a pessoa, Otília, está lá na igreja, tudo certinho e tal, mas não tem muita transformação. Ele resolveu, ele aceitou Jesus, ele crê em Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador da vida dele só. Mas mudança não tem. Pode falar. Eu falei que eu ia tocar no ponto nevrálgico. Aí, ó, todo mundo está gritando dor. Porque tem aqueles que são convencidos, mas não são convertidos. Seria isso? Olha, a questão... Vamos deixar a Bíblia falar, ok? Para todo aquele que nele crê, tem a vida eterna. Vida eterna aqui, o que muitas vezes foi traduzida como salvação, não é. Vida eterna é zoe. Zoe é uma vida de Deus, uma vida abundante. Uma vida que só tem quem é reconciliado. Mas é que a gente evangelizou assim, que a gente tem que aceitar Jesus para ir para o céu. É a tônica do evangelicalismo brasileiro. Que é a tônica do evangelicalismo norte-americano. A gente foi discipulado por eles. Mas, por exemplo, pastor, se a pessoa aceitou o Senhor em um determinado momento, e ele continua sendo com a velha vida, continua bebendo, Continua com a velha vida, bebendo, mexendo na cara. Veja bem, essa questão de transformação, de mudança de vida, é quando a pessoa é completamente dominada pelo Espírito Santo. Ele foi batizado do Espírito Santo e o Espírito Santo foi batizado nele. É um tipo de pessoa. É aquele crente que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios. Que os caras estão lá, mas não tem nenhum crescimento. Tinha um sujeito lá que dormia com a madrasta, casou com a própria madrasta. E o apóstolo Paulo em nenhum momento diz que eles são ímpios, ou diz que eles são não convertidos, ou não salvos. Ele chama a igreja de Corinto de uma igreja carnal, mas bebês. Bebês da fé. Então, só um instantinho, esse é o testemunho das Escrituras. Caso contrário, Paulo diria o quê? Vocês são carnais, portanto não são cristãos. Não. Ele diz, vocês são carnais, o problema é que vocês não deixam que haja uma transformação em vocês, porque a transformação ela vem com maturidade cristã. Então, quando não tem uma mudança, uma transformação genuína, ele aceitou Jesus e vai envelhecer com Jesus. Só. Quem sai perdendo é Deus, né? É ele. E como é que fica o texto de 2 Coríntios? 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura. Vamos ler esse texto. Deixa eu só falar um pouco. Eu quero ler esse texto para ficar mais claro para a gente. Entende? Esses textos são importantes. Vamos ler. Porque
Porque todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E assim, olha lá o texto para o pastor Cristo. E assim, se alguém está em Cristo, é a nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Guarda essa palavra aí. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Colossenses 1:22. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Hã? O 22 repetiu. Tá no anterior. Aí tá aqui? Ah, é verdade. Verdade. Ótimo. Ótimo que vocês estão prestando atenção. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, a tônica do Evangelho é reconciliação. A salvação é um subproduto de quem já está reconciliado. Quando eu disse que a pessoa aceitou Jesus para ser salvo, mas não tem mudança, eu não estou falando em termos de pecado, não é nesse sentido, mas ele não tem mudança de maturidade. Não é que o cara fica no vício ou coisa parecida. Por exemplo, se a pessoa se envolve com prostituição, esse tipo de pecados grosseiros, crassos. Ele para, ele não vai, ele não quer mais, ele agora é da igreja, entendeu? Viu, Otília? Ele é da igreja e tal. Mas assim, pensamentos dele não mudam. Por exemplo, se ele é um cara meio duro de perdoar, ele continua não perdoando. Se ele é uma pessoa crítica, ele vai continuar sendo crítico. Se ele é uma pessoa que fica, se é uma pessoa que gosta de falar umas conversinhas, ele vai continuar falando umas conversinhas. Que é um fofoqueiro. Eu não queria usar essa palavra. Então, quer dizer, não há maturidade nele. Então, ele pensa com a mesma forma, ele age da mesma forma. Então, é uma vida transformada nesse sentido, não no seu sentido místico, espiritual, não. É na sua forma de relacionar com as pessoas, não de pecados grosseiros, não de pecados terríveis, não é isso. Mas é assim, a maneira dele proceder, a personalidade dele, não houve uma maturidade na personalidade. Ele continua negativo, ele continua enchendo o saco dos outros, ele continua provocando os outros, ele continua com implicância, mas ele é salvo. Não é diferente dos discípulos, né? Antes do Pentecostes. Não é diferente dos discípulos, a maturidade. Fala, Sidney. Dentro do nosso processo de tratamento lá tem uma situação dessa que a gente usa para clarear bem essa visão para nós lá. Eu sempre digo para eles assim, que a árvore cheia de espinhos também dá frutos. Uhum. O que quer dizer? Às vezes o cara para de beber, para de usar droga, ele não muda o caráter, mas ele é um testemunho para os outros. Sim. Ele não deixa de dar fruto. Né? Às vezes ele não mudou o jeito dele, o caráter dele, muitas condições dele, mas ele é um exemplo para outro olhar, e eu já tenho muitas pessoas que o fulano lá parou de beber para usar droga e incentivou o outro também a procurar o tratamento. Certo. Ele não convive no dia a dia e não sabe que aquele cara não transformou o caráter dele. Uhum. Mas ele parou, o fato dele, quer dizer, então é o ditado que a gente tem lá, que a árvore cheia de espinhos também dá frutos. Exato, e assim, acrescentando a você, é aquela pessoa que vai na igreja de vez em quando, ele não tem muito compromisso, ele não tem muita inspiração para estar nos cultos, mas ele vai. Mas são pouquíssimas gente nas igrejas. Bem pouquinho. Então, qual é a questão aqui? Viu?
A questão aqui é o seguinte: uma pessoa reconciliada com Deus, esse tem uma transformação profunda. Porque ele entende, ele sabe, ele dá frutos sem espinhos. E o outro aí que, como você falou, convencido, uma pessoa que se convenceu que é pecador, que precisa de Jesus Cristo para ter o perdão de Deus, e ele fala: Jesus, o Senhor é o meu Salvador, eu aceito o Senhor como meu Salvador pessoal, eu creio que tu morreste na cruz por mim. Ninguém pode dizer que ele não é salvo. Ele fez essa confissão de acordo com Romanos: se com a tua boca confessares e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Beleza. E a reconciliação? Aí a tônica da Bíblia é outra. É aquele cristão que não amadurece, é aquele cristão que não dá para contar com ele, é aquele camarada que é homem ou mulher que é preguiçoso, que chama para falar: vai ter uma evangelização, não vou, vai ter um programa, não vou agora, eu vou semana que vem. Então, quem convive com esse tipo de pessoa sabe assim: a única diferença de fulano é que de vez em quando ele vai na igreja, mas parece que não tem muita transformação. Então é o cara que resolveu o seu problema na eternidade, mas o reino de Deus ainda não mudou a vida dele. E ele não recebe a bênção aqui, no sentido de que viver em Cristo... Exatamente! Essa bênção que você está falando chama-se reconciliação. Essa vida com Deus, essa coisa gostosa, eu sofro, mas glorifico, eu perdi coisas, mas eu glorifico, Deus me mudou, eu não sou mais negativo, eu olho positivamente para as pessoas, eu não conseguia perdoar ninguém, hoje eu tenho um coração perdoador. Percebe? Essa maturidade, esse teleios. Vamos falar de teleios agora. Mas se ele já resolveu o problema dele, então tá. Se ele deixou de beber, já é grande coisa, Daniel. Se o camarada deixou, se o cara, viu, Daniel? Se o cara deixou de bater na esposa, glória! Percebe? Então essas mudanças de um pecado crasso, vamos dizer assim, isso elimina. O cara não vai mais para boteco, a mulher já não vai ficar mais tendo aventura, não, agora ela é uma dona de casa, legal, beleza. Mas não tem maturidade, porque ele já resolveu o problema dele. Você ia falar, pastor? A questão da salvação, a gente vê que por ter um secundário, tem dentro da doutrina da salvação a reconciliação, a justificação e o progresso, que é a santificação. E ainda em Hebreus fala: seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então implica realmente salvação, porque não é simplesmente, aceitei Jesus, estou salvo, mas não vou me santificar. Os pregadores de hoje, pastor, infelizmente, não estão falando mais sobre santificação. Não estão falando nem de evangelismo, que é o básico da vida. Já não estão falando nem sobre isso. Então, a santificação faz parte do processo. Justificação, reconciliação, não sei a ordem aí, e a santificação tem que haver. Né? Ele falou em 1 Coríntios 4, né? Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. A fala do Newton ali foi propícia. Por exemplo, o apóstolo Pedro. Jesus foi para o céu, recebeu o Espírito Santo. Mas Pedro, no começo, não tinha vida transformada. Quem falou isso, quem denunciou isso foi Paulo. Você quando está com os... Você quando está com o judeu, você é um judeuzão. Quando você está com os ímpios, ou com os gentios, você come com eles. Mas quando tem um judeu junto, você despreza os gentios. Depois Pedro entendeu, eu tenho que ter uma vida cristã genuína. Eu não posso... É a mesma questão imaturidade. Vai dizer assim, viu? Vamos dizer que, você vai dizer que Pedro não era convertido? Não, Pedro era convertido. Aliás, o Espírito Santo encheu o coração dele. Mas ele ainda assim conservava uma mente absolutamente judaica. Despreza um em detrimento do outro. Quer dizer, não houve uma mudança. E aí Deus é que vai falar isso para ele também. Quem convence Pedro é Deus. Quando Deus lança do céu aquele lençol, lembra lá da casa de Cornélio, lá quando ele estava em Jope? Pedro, mata e come. Aí ele dá uma de gostosão ainda para Deus, dá lição para Deus. Não, Senhor, eu não faço isso. Na minha boca não entra nenhum animal impuro.
E dá em Deus também, né? E Deus só fala assim, o que eu purifiquei, não considero imundo. Vai lá falar com o Cornélio. Porque ele não queria ir no Cornélio. Por que ele não queria ir no Cornélio, Nayane? Pô, você não joga... E ele foi tão assim, meia boca, que ele levou 3 testemunhas com ele, porque quando ele vai para Jerusalém, ele vai dizer para os irmãos, o Espírito Santo desceu sobre os gentios. Mas não brigue comigo, eu tenho 3 testemunhas que eu não tenho nada a ver com isso. Percebe? Ou seja, o Pedro foi amadurecendo. Deixa eu terminar de falar de Pedro. Assim como nós. Assim como aqueles irmãos da igreja, que são os chatos da igreja, que nunca contribuem em todos os sentidos com a igreja, esses precisam de quê? Não de conversão. Eles precisam de maturidade, transformação, uma reconciliação verdadeira e honesta. Por exemplo, não está na Bíblia, tá ok? Então eu vou dizer como como eu sempre falo, não! Eu vou dizer como uma informação. Diz o pai da igreja, Eusébio de Cesareia, que Pedro morreu em 64, mais ou menos. O Pedro estava em Roma. Aí os caras falaram assim, os irmãos falaram, Pedro, a turma está em cima de você, os soldados romanos estão em cima de você, vamos fugir daqui. E Pedro estava fugindo. É Eusébio de Cesareia que conta isso. Pedro está fugindo, para não ser morto. No meio da estrada, no meio da fuga, o Senhor aparece para ele e fala uma palavra. Covardes. Não é covarde, não. Covardes. Em latim significa o quê? Para onde você vai? Para onde você vai? Aí Eusébio de Cesareia vai dizer que nesse exato momento Pedro lembrou que importa que ele seja morto pelo nome de Jesus Cristo. Ele para e volta para Roma. E lá ele é morto crucificado. Então você, sendo essa história verídica de Eusébio de Cesareia, que eu acredito que pode ter acontecido, quer dizer, ainda assim sempre um resquício de quê? De imaturidade. Então, assim, bom, eu falei que ia tocar num ponto nevrálgico. E é mesmo. Então, o que acontece? Não, já toquei. Não, eu toquei. Eu toquei no nervo exposto. Então, o que nós, líderes cristãos e pastores que apacentam o povo de Deus, devem fazer? Ensinar incansavelmente uma palavra da reconciliação. A gente tem que estar reconciliado com Deus. Não é fazer uma barganha com Deus. Não é resolver o meu problema na eternidade. É ter vida eterna, vida abundante. Essa vida transformada, mudada. Se eu furtava, eu não furto mais. Se eu falava... palavrão, não falo mais. Se eu pensava de maneira egoísta, eu não penso mais. Tem cristão que continua egoísta do mesmo jeito. Tem cristão, Daiane, que continua materialista do mesmo jeito. Mas ele está salvo. Mas ele continua secular, materialista. Para ele tudo que importa é o dinheiro que vai ganhar, é o carro que comprou, é a casa que está construindo. Então ele vai se cercando de coisas que ele nunca abandonou. Nada contra o camarada, não, nada contra, mas isso não faz parte da minha prioridade de vida. O Senhor é minha prioridade, a minha família é minha prioridade, a vida cristã é minha prioridade, a vida em congregação, em comunidade é a minha prioridade, percebe? Busca em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas, ou seja, que a sua vida esteja orientada pelo